Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós pedimos ao Senhor agora que o Teu Santo Espírito possa vir, Senhor Deus, ministrar aos nossos corações a Tua bendita palavra. Teu Espírito é quem convence, o Teu Espírito é quem abre os nossos olhos. Então, Espírito Santo do Senhor, faz a obra que o Senhor confiou em Tuas mãos, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, estamos abertos, queremos ouvir a voz do Senhor. Eu quero, Senhor Deus, abençoar a igreja. O Senhor já falou comigo enquanto eu me preparava para esse tempo. Agora, Pai, usa minha vida por graça e misericórdia, porque eu não tenho de mim mesmo nada de bom para oferecer, Senhor. Tudo que há de bom em mim vem de Ti, Senhor. Tudo é por Ti, tudo é para Ti. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui. Será que você pode levantar um minutinho suas mãos e falar palavras de adoração e de louvor a Jesus Cristo? Hoje é noite de ceia e nós vamos lembrar o sacrifício que Ele fez voluntariamente. Ele em momento algum negou de fazer por nós aquele ato sacrificial que nos trouxe tamanha salvação, redenção da nossa vida. Ah, Senhor, louvado seja o Teu nome. Tu és maravilhoso, Pai. Que o Cordeiro de Deus receba a recompensa do seu penoso trabalho. Eis-nos aqui, Senhor, como ofertas vivas em Teu altar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Temos visto que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Esse tem sido o tema base das ministrações nesse semestre. E nós vamos ler hoje no livro de Hebreus, capítulo 3, na NVT, é a minha versão. Hebreus capítulo 3, versículo 7 em diante. Chegou um aviso aqui que a cantina hoje, após o culto, tem estrogonofe e arroz. Então, os maridos aí, poupem as irmãs do fogão depois do culto. Invista na sua esposa, né? Os solteiros estejam comprando também, para abençoar aí a missão que está por trás desse jantar aí servido, né? Amém? Hebreus 3, ok. Vamos ler a palavra do Senhor. A partir do verso 7. Preste bastante atenção, porque a leitura por si só já diz tanta coisa, já diz tudo. A palavra de Deus é poderosa. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos. Veja que é possível alguém ver feitos, milagres e não se converter de fato. Apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso, fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim, jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Observe esses dois tipos de coração que Deus fala em sua palavra, que Ele não quer que nós tenhamos: um coração perverso, que pratica a perversidade, o pecado, e um coração incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Aqui nós vemos a importância da comunhão uns com os outros.
Porque no corpo de Cristo nós temos a possibilidade de sermos advertidos uns pelos outros, corrigidos. A gente recebe um toque de um irmão, a gente recebe às vezes um incômodo com uma situação com um irmão e a gente tem que olhar para dentro de nós e saber por que isso mexeu tanto comigo. Ou seja, no corpo de Cristo há uma possibilidade de nós evitarmos de cair no pecado e de cair no endurecimento, se nós tivermos um coração sensível, humilde, ensinável, um coração que respeita o outro, que ouve a crítica e que olha para dentro, enfim. Porque, claro, quando a gente está no corpo de Cristo, na família de Deus, e que somos advertidos, alguns por vezes se endurecem tanto que vão. E não é essa a vontade de Deus. Aqui está explícito que o Senhor quer que a gente fique nessa família, nesse engajamento, para que inclusive nós possamos ficar livres de um coração cheio de pecado e endurecido. Seguindo, verso 14. Porque nos tornaremos participantes de Cristo. Preste atenção nesse versículo. Se de fato mantivermos firme até o fim, a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito. Não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou, cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Hoje eu quero falar sobre a importância da fé no Evangelho. Eu estava essa semana atendendo uma menina muito nova, que não faz parte da igreja, mas uma menina muito, muito sofrida. Eu acho que do seminário, quem já fez aí o seminário Caminhos de Deus, aqueles exemplos que a gente dá sobre maldições que atingem uma pessoa, eu acho que ela entra em todas as categorias. Com 15 anos, é muito sofrimento. Eu estava ali diante dela e vinha um pensamento na minha cabeça. Ainda bem que Jesus pode mudar essa história. Ainda bem que o que eu tenho para apresentar para essa jovem aqui não é surreal, é verdadeiro, é real. Não é fake news, é concreto, é real, é Jesus. Porque Jesus salva, cura, liberta, transforma, restaura, resgata, renova. E eu olhava para ela, e meu coração queimava de amor, de compaixão, de ver uma pessoa tão lesada, e que está acreditando tanto em Satanás, se distanciando de Deus, porque o coração está extremamente endurecido e ferido. Então, abrir-se para o amor das pessoas, nem pensar, porque foram pessoas que a lesaram profundamente. E abrir o coração então para Deus, que eu não vejo, e que deixou tudo isso acontecer comigo. Mas eu olhava para ela, e o Espírito de Deus falava dentro de mim. Se ela abrir a porta do coração dela, eu, Jesus, vou entrar e vou mudar essa história. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Salvação em tudo na nossa vida. Amém? E aqui no texto nós estamos lendo sobre aquele episódio que o pastor Elan até citou aqui. Moisés, com o povo no Egito, sai com aquele povo da escravidão e entra no deserto. E no deserto, eles experimentaram muitas maravilhas, muitos sinais. Mas como nós lemos aqui no versículo 9, apesar de terem visto os feitos de Deus, aquele povo insistia na incredulidade.
E eu quero tratar sobre isso nessa noite com a igreja. Foi o que Deus colocou no meu coração. Porque a fé traz descanso. Quem pode dizer amém? A fé traz descanso. E eu não estou falando de uma posição onde você fica relaxado, inerte, esperando tudo cair do céu. Não se trata disso. A fé, que é a certeza daquilo que eu espero, que eu não vejo, ela tem que ser depositada na fonte certa. E o que tem acontecido no mundo hoje é que a humanidade está em alta. O homem estar no centro, o homem ser bom, o homem ser competente, o homem ter poder para poder resolver as coisas. Você é poderoso, você tem em você alguma coisa que vai te tirar dessa. E isso te afasta da essência do Evangelho, que é a fé em Deus. É a fé em Cristo, a fé genuína, que todos nós precisamos de um Salvador. Eu disse para aquela jovem, eu fui anotando tudo que ela foi falando, até porque me doía tanto dentro do meu coração ver uma menina daquele jeito tão sofrida, que em algum momento eu abaixava os meus olhos para escrever, para mim não chorar diante dela ali, porque já estava tão difícil a situação. Mas ao escrever toda aquela folha de um coração tão sujo, tão cheio de ódio, de mágoa por tantas feridas, eu peguei aquela folha e olhei para ela e disse: você precisa urgentemente de um Salvador. E eu apresentei o plano de salvação para ela. Porque Jesus, Ele não quer jogar um remédio, um paliativo no coração. Jesus quer limpar e carimbar o coração de alguém que está nessa condição para herdar a salvação. Não é somente uma cura neste tempo aqui nessa terra, é uma salvação eterna. É a garantia de que, ainda que nessa terra nós vamos e passamos mesmo por morte, doença, luta, acidentes e tantas coisas, mas a nossa esperança não está nessas coisas da terra. A nossa esperança está no Senhor, no Redentor, no nosso resgatador. E aqui no texto diz que aquele povo que se tornou incrédulo fez um pecado. E eu queria que você entendesse nessa noite que a incredulidade é a mãe de todos os pecados. Essa frase é minha. Talvez eu esteja falando algo aqui que soe até mal, me perdoe. Mas na minha maneira de ver essa mensagem, eu senti assim no meu coração que ser incrédulo, estar sem acreditar em Deus, no poder do Evangelho, no poder que Deus tem para transformar qualquer realidade, me perdoe, é pecado. A incredulidade é pecado. A incredulidade é pecado. E eu vou te mostrar esse princípio da incredulidade ser pecado lá em Gênesis. Eu vou pedir aos meninos para abrir para mim. Gênesis 2, 15 e 16. E aqui nós entendemos essa origem deste pecado como a matriz de todos os demais pecados. Em Gênesis 2, 15 e 16 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou, olha o que Deus falou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Deus deixou bem claro para o homem o limite e a consequência da desobediência. Deus falou. Repita isso, Deus falou. Deus falou? Então fala para a pessoa assim: está falado. Deus falou? Está falado. Mas aí olha o que acontece. Gênesis 3 agora, versículo 4 e 5. Olha só. Vamos começar aqui, olha.
final do versículo 3. Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. Agora versículo 4. Olha o que o diabo diz. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. 5. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, conhecerão o bem e o mal. Espera aí. Em Gênesis 2, Deus falou para não comer, porque certamente iria ter morte. Agora vem a serpente, Satanás, e distorce a palavra de Deus. E fala que isso não iria acontecer. E agora eu queria te perguntar nessa noite. O homem, eu digo homem no sentido homem e mulher. Vamos falar da Eva então, né? Porque ela que ouviu primeiro. Acreditou em Deus ou acreditou no diabo? Essa é a matriz, essa é a mãe de todos os pecados, a incredulidade. Quando eu peco contra Deus, e todo pecado é desviar-se da lei de Deus, do que agrada a Deus, eu estou acreditando, eu estou dando crédito ao inimigo de Deus, ao diabo. E portanto, por isso que não acreditar em Deus desagrada a Deus profundamente. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos falar o contrário. Eu agrado a Deus quando eu tenho fé. Já viu quando a gente fala sobre uma pessoa? Eu levo fé no Jairo. O Jairo é um cara que eu levo fé nele. Vamos traduzir essa palavra. Eu confio. Eu dou crédito. Você imagina Deus que acabou de falar. Gente, na verdade, vamos voltar um pouquinho. Deus fez tudo para o homem, do bom e do melhor. Deus deixou ele usufruir de tudo. Só deu a ordem. Cultiva, guarda, fica atento. Porque Deus sabia que o inimigo viria. E depois de ter feito tudo isso para o homem, e de ter dado uma ordem clara, não coma, porque vai morrer. O homem, a mulher, resolvem dar crédito ao diabo. Isso desagrada a Deus. Meus queridos, hoje é noite de ceia, é noite de nós celebrarmos o poder do sangue de Jesus para nos limpar de todos os pecados. Pecados que nós ainda nem cometemos. Pecados do ano que vem. Que nós confessarmos, que nós nos arrependermos, já tem solução para eles. Será que você pode agradar a Deus falando obrigado, Senhor, por isso? E como nós ainda decepcionamos Deus, optando pelo pecado. Há pessoas que não querem cear, não querem entrar na comunhão, porque sabem que vão permanecer no pecado. E por um lado isso é louvável, porque é um temor, mas deixa eu te falar uma coisa, a vontade de Deus não é que você permaneça no pecado e se afaste da ceia. A vontade de Deus é que nessa noite você diga assim, Jesus, eu preciso da sua salvação, eu preciso de limpar meu coração no teu sangue, eu entrego a minha vida a ti, eu quero viver para ti, e eu vou vencer o pecado, porque há poder no sangue de Jesus. Essa é a vontade do Pai. Só que o grande dilema é que muitas vezes nós somos guiados pelos sentidos e não pelo que cremos. E eu vou te mostrar isso, porque quando Eva fala assim, olha, quando a serpente, melhor dizendo, diz para Eva no versículo 5, Deus sabe que no momento em que vocês comerem, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Agora o versículo 6.
A mulher viu, olha, preste atenção nesse sentido. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. Olha outro sentido, sabor, degustação. E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Veja, olha, eu volto aqui ao raciocínio. A incredulidade é a matriz, é a mãe de todos os pecados. Eu prefiro não acreditar que Deus... Certa vez, vou fazer um parênteses aqui, a gente estava numa reunião de oração com os adolescentes e o Senhor me levou a citar aquele versículo de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu citei. Mas eu percebi que ao olhar alguns que estavam ali naquela oração, não abriam a sua boca, intimidados, constrangidos, assim, pesados. Certamente por causa de pecados que carregavam. E eu pensei, peraí, mas olha só, gente, olha isso. Olha como a fé agrada a Deus. A palavra de Deus que eu tinha acabado de citar diz o quê? Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí o Espírito Santo me levou a falar novamente, com ênfase para aqueles adolescentes. Será que existe alguma dúvida na cabeça de vocês aqui que Deus, Ele fica impossibilitado de perdoar algum tipo de pecado? Pois a palavra de Deus diz que Ele perdoa e purifica de todo pecado. Então nesse momento eu sou desafiado a não sentir, mas a crer. Crer em quê? Na palavra de Deus. Se a palavra de Deus disse que é. E tem muita gente aqui nessa noite precisando de agregar fé, de buscar fé. O que Deus já falou na sua palavra sobre a sua vida? Sobre o ministério que Deus tem com você e que você ainda insiste em dar crédito à incredulidade que não vem de Deus, que não agrada a Deus. Deus já falou que vai cuidar do seu futuro? Deus já falou para você, jovem, que tem uma família abençoada no futuro para você? Por que é que você desconfia de Deus? O que está faltando para você se lançar com toda a confiança nos braços do Pai? O nosso Pai, Ele é perfeito. O nosso Pai cuida da gente nos mínimos detalhes. O nosso Pai prometeu estar conosco em meio às angústias. Não é só na hora da bonança, não. Na hora do vale da sombra da morte, Ele passa conosco. Isso é real. Eu vivi isso intensamente. E ninguém tira isso de mim. Mas nós nos guiamos muitas vezes pelos sentidos. E Deus não está nos chamando para sentir. Deus está nos chamando para crer. A fé agrada a Deus. Sabe quando um filho agrada o seu pai? Eu vou dar uma dica para os meus aí. Quando eles me obedecem prontamente, ai, meu coração fica dilatado assim, querendo dar bênçãos para eles. Fala, Jeová. Mas quando eles resistem aos meus conselhos, quando eles começam a ficar turrões comigo, e aí tem um meme meu aí da juventude, se eu fosse Deus por 1 minuto. Não é, Samuca? Gente, fala sério. Quando um filho agrada o seu pai, o que o pai tem vontade de fazer? Abençoar, liberar bênção. A fé agrada o nosso Pai. Quando nós desconfiamos, quando a gente cai na insegurança, na ansiedade, no medo, no questionamento, na murmuração, nós estamos desagradando o nosso Pai. Nós precisamos de pedir a Jesus, aumenta a nossa fé. Você pode pedir isso agora? Porque os apóstolos um dia pediram a Jesus, aumenta a nossa fé, Jesus.
E sabe quando que eles pediram isso a Jesus? Eu até anotei a referência, mas nós não vamos ler. Para adiantar, em Lucas 17:5. Sabe em que circunstância? Quando Jesus estava falando de perdoar. E Jesus fala que uma pessoa pode errar com você 70 vezes 7 no dia. Ai, 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 ui, ui, ui. Quem é bom de matemática? 490? Poxa vida, Jorginho. Se uma pessoa errar com você 490 vezes por dia. O que Jesus estava querendo dizer assim? Não tem limite o perdão. Pois eu perdoei vocês. Vocês não têm como me pagar o que eu fiz. Eu perdoei vocês até o último dia da vida de vocês nessa terra. E ainda garanto para vocês que se vocês crerem em mim e me obedecerem, um dia vocês estarão comigo na eternidade. Ah, meu Deus, isso é maravilhoso demais. Então, queridos, quando nós estamos desconfiando, e quais são os momentos que a gente às vezes desconfia? Aí nós vamos ler em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, olha só, é um momento de grande desafio da nossa fé. São momentos de provações. É quando chega aquela notícia da morte, da enfermidade, do filho que se desviou dos caminhos de Deus, né, da situação financeira que desandou completamente. Enfim, quando somos perseguidos, quando temos situações assim que fogem até mesmo ao nosso controle. Olha o que a Bíblia diz, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 3. Amém? Isso. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Olha que lindo, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. Ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Eu vou resumir. Sabe por quê que às vezes nós somos provados? Sabe por que Deus permite certas provações em nossa vida, irmãos? Para nós exercitarmos o músculo da fé, porque é só pela fé que seremos salvos. É a fé que vai nos levar a Cristo, é a fé que vai nos levar a Deus, a eternidade com Deus. E quantas vezes nós reclamamos tanto das provações, das lutas, e nós não conseguimos ver como cantamos às vezes e não vivemos. A tempestade é você. Vento forte é você. Pois Deus está na tempestade, Deus está em meio às provações, mas nós precisamos aprender a enxergar Deus e nos agarrar a Ele pela fé. Mas sabe, eu tenho percebido que as pessoas muitas vezes não desenvolvem a fé porque não têm intimidade com Deus. Quando eu disse, eu levo fé no Jairo, isso parte de um princípio de conhecê-lo, de me aproximar dele. Eu levo fé na Cida, porque a Cida é minha amiga. Eu conheço o coração dela, ela me conhece. Como é que eu vou ter fé em Deus? Como eu vou ver Deus grande como Ele é, se eu não me aproximo dele? A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam.
Ele recompensa aqueles que buscam a Ele, que buscam a sua presença, que meditam em sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso está lá em Romanos 10:17. Eu quero ter fé, mas eu fico escutando só bobagem na internet. Eu quero ser uma pessoa cheia de palavras de fé, mas o que entra na minha mente não condiz com aquilo que eu preciso para ter fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós podemos pedir ao Senhor como os apóstolos fizeram. São duas formas de nós crescermos a nossa fé: ouvir a palavra e nós não nos guiarmos pelos sentimentos. Sabe quando Jesus falava com os apóstolos: olha, vocês têm que perdoar 70 vezes 7. Aí os apóstolos disseram: Jesus, então aumenta a nossa fé. Sabe o que Jesus quis dizer para eles? Não se guiem pelos sentimentos de vocês, obedeçam a minha palavra. Porque uma vez que a gente obedece a palavra, nós estamos exercitando a nossa fé, a fé que agrada a Deus. E sabe qual é o resultado disso? A fé traz descanso. No texto que nós lemos aqui lá no começo, em Hebreus 3, o Senhor disse assim: aqueles que lá no deserto, eu tirei o povo do Egito, da escravidão. E quando eles estavam no deserto, eles desconfiaram de mim, mesmo vendo os meus sinais e maravilhas. A esse povo eu disse: eles não entrarão no meu descanso. Meu Deus, tem muita gente que pode estar vindo a essa igreja, que contempla os feitos de Deus, se maravilha com tudo isso que nós fazemos no corpo de Cristo, mas de repente vai ser sepultado lá no deserto. E o deserto fala dessa nossa passagem pelo mundo, gente. A terra de Canaã fala da terra celestial que nos aguarda. E nós só vamos chegar lá pela fé. Não é por obras. Vimos aqui uma instituição que faz obras. E nós temos aprendido que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e eu não faço as obras. Uma coisa precisa da outra. Mas, queridos, as obras não vão nos salvar. Caridade não salva ninguém. O que salva uma pessoa é a sua fé genuína em Cristo Jesus, como único e suficiente Salvador, e aquele que é capaz de perdoar todos os nossos pecados. E terminando, a Bíblia diz, no texto que nós lemos lá em Hebreus, que pela fé nós entramos no descanso. E aí eu lembrei do Salmo 91, versículo 1, que todo mundo conhece. Pode colocar na tela para nós. Salmo 91, 1. Que diz: aquele, vamos ler junto? Aquele... Sabe quem encontra descanso? Quem habita no Altíssimo. Sabe quem habita no Altíssimo Deus? Quem já entregou a sua vida a Jesus Cristo e vive pela fé. Quantas pessoas deixam esse salmo aberto em suas casas, como se isso fosse poderoso para espantar qualquer coisa? O que verdadeiramente te faz um salvo em Jesus Cristo e um vencedor neste mundo, porque a fé vence esse mundo. A Bíblia diz que a única coisa que vai fazer a gente vencer esse mundo, e o mundo está mal, e não vai melhorar, é a fé. Nós viveremos pela fé. A nossa salvação não vem de governos. A nossa salvação não está nas coisas dessa terra. A nossa salvação, ela tem um nome, é Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Ele? Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Queridos, para terminar, nós não podemos ficar nos guiando pelos testemunhos das bênçãos simplesmente que nós temos. Eu tenho um lar tão abençoado,
Isso glorifica o nome de Jesus? Sim. Mas no dia que eu estiver mal, no dia da minha angústia, pode ser que isso não me levante, não me sustente. Porque sabe o que sustenta a gente no dia mal, no dia da angústia? É o testemunho de quem Jesus é para mim. Ele é o meu Salvador. Ele foi aquele que foi até as últimas consequências por amor a mim, quando eu ainda era pecador. Jesus não morreu por mim depois que eu estava limpinha dos meus pecados. Ele morreu para me salvar. Ele é a razão do Evangelho. Sem fé, nós não vamos agradar a Deus. Mas pela fé, além de crermos no nosso Salvador, nós vamos entrar no descanso. No descanso de que Deus está cuidando plenamente de nós. Porque se o nosso Pai não negou o seu próprio Filho e deu Ele naquela cruz para ter muitos outros filhos, Ele não vai nos negar nenhuma das bênçãos que Ele prometeu a nós. Vamos fechar os olhos? Eu não sei se eu poderia fazer essa pergunta, porque inclusive não existe um instrumento de medir isso. Mas o próprio Jesus um dia falou com seus discípulos assim: como a fé de vocês é pequena. Então existe sim uma forma de você olhar para dentro de você e diante do que você está vivendo, como está a sua vida de fé, a sua intensidade de comunhão com Deus. Sabe por que muitas vezes nós ficamos tão descrentes, desagradando a Deus? A gente desconfia de Deus, a verdade é essa, porque nós não estamos em intimidade com Ele. Nós não tiramos tempo para ler a sua palavra e encher o nosso coração de fé. Nós não tiramos tempo para orar, como hoje, por exemplo, essa igreja esteve em oração. E aí você chega num culto como esse, você está aí na sua casa com o coração seco, sem fé, sem esperança. Vem uma tribulação, vem um problema, aquilo se torna gigante diante de você. Mas a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, aquele monte de problema vai sair da nossa frente. Por quê? Porque nós apresentaremos para aquele problema o tamanho do nosso Deus. Mas para isso tem que estar perto do Senhor. Tem que estar em comunhão íntima com o Senhor. Feche os seus olhos. Como está a sua fé? Eu não sei se ao final deste culto haverá um momento de oração. Talvez o pastor diga aí. Mas se tiver, e você puder vir à frente, depois do culto, receber uma oração para destravar a sua fé. O Espírito de Deus fala comigo aqui agora que tem pessoas aqui que estão tão tristes, decepcionadas, que perderam a esperança, que perderam a fé. Olha, sem medo de errar, eu digo a você que você tirou os seus olhos da fonte. Você tirou os seus olhos da verdadeira fonte da salvação, que é Jesus. Não seguir pelos seus sentimentos. Os sentimentos são enganosos. Seguir pela voz de Deus. E a voz de Deus diz que você é um filho, uma filha amada dEle. E que Ele cuida de você. E que Ele deu tudo que Ele tinha de melhor. Ele deu Jesus para te trazer de volta para Ele. Esse é o Evangelho. A salvação chegou para nós. Nós somos falhos, pecadores. Não tem ninguém aqui que não precisa de um Salvador. Nós precisamos do nosso Salvador. E Ele é a melhor coisa que nós temos na nossa vida. Vamos depositar fé em Jesus. Vamos olhar para Jesus. Vamos clamar por Ele. Vamos decretar que Satanás vai tirar da nossa vida as influências que ele tem tido sobre a nossa mente, nos intimidando, minando as nossas forças, roubando os nossos sonhos, fazendo a gente às vezes acreditar que a promessa que Deus fez não vai se cumprir, pois se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Traz para fora a sua fé,
com Jesus agora. Jesus, aumenta a minha fé. E eu quero te dizer que de ouvir essa palavra, ao sair daquela porta para fora, a sua fé já aumentou, porque é a palavra do Deus vivo. Hoje Deus me deu uma palavra para uma pessoa que está passando um perrengue doido. Eu abri a palavra e por telefone eu falei daquela palavra para essa pessoa. Em Mateus 19, o Senhor disse que eu dissesse àquela pessoa: para os homens parece impossível, mas para Deus tudo é possível. E aquela pessoa caiu em prantos lá do outro lado, porque o Espírito de Deus pegou a palavra de Deus e injetou fé naquele coração. Meu Deus, derrama, Senhor, fé sobre os nossos corações nessa hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a mão na altura do seu coração. Eu quero orar por você, Pai. Essa é a palavra que o Senhor quis falar com a tua igreja nessa noite. Como essa palavra falou comigo, Senhor. Porque a fé, Deus, me faz ser uma pessoa constante, perseverante. E tem gente aqui, Senhor Deus, que fica muitas vezes em altos e baixos. Senhor, aumenta a nossa fé. Porque só a fé faz a gente perseverar. Só a fé faz a gente vencer este mundo, Deus. Aumenta a nossa fé, Jesus. Eu abençoo o teu povo aqui, Senhor, com essa palavra. Que cada um, Pai, vá para essa semana, Deus, e esteja atento a isso, Senhor. Aumenta a fé, Senhor. Leva essas pessoas, Espírito Santo, a lerem a palavra, a orarem, a se relacionarem com Deus vivo. Porque quem se relaciona de perto com o Senhor não fica no medo, não fica na ansiedade. Porque a fé vem, a fé no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, a fé que cura, a fé que liberta. Oh Deus, em nome de Jesus, sela essa palavra nesses corações, é a minha oração, em nome de Jesus.